Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou comentar, discorrer sobre a possibilidade de se cobrar pensão alimentícia dos avós. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. Inicialmente, temos que estabelecer uma premissa, qual seja que o dever, a obrigação de sustentar os filhos é dos pais. Isso mesmo, não é do pai, é dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Eles é que têm a obrigação de sustentar a sua prole. Então, para que uma mãe eventualmente possa cobrar a pensão alimentícia dos avós, normalmente, claro, ela processa os avós paternos, é necessário não só que o pai esteja por alguma razão impossibilitado ou que não esteja cumprindo com a sua obrigação. É necessário que também ela, a mãe, não possa cuidar dos seus filhos sozinho. Porque se a mãe, apesar de não contar com a ajuda do pai, se ela tem possibilidades financeiras de sustentar os seus filhos, ela não pode processar os avós. Ou seja, não basta para que se vá até os avós o simples fato de que o pai não esteja pagando a pensão. É necessário que o pai não esteja pagando a pensão e que a mãe, por si só, não possa sustentar os seus filhos. A justiça já estabeleceu de forma peremptória, há inclusive uma súmula, ou seja, um enunciado da justiça nesse sentido. Tanto é a firmeza dessa posição judicial de que a obrigação dos avós é complementar e subsidiária à dos pais. Então, o pressuposto para que você possa até mesmo considerar processar os avós é que nem o pai nem a mãe por si só possam sustentar, né, cuidar da sua prole e dos seus filhos. Fato que é claramente lamentável, né? As pessoas deveriam ter responsabilidade na hora de ter filhos. Deveriam se prevenir e imaginar se vão poder ou não cuidar desses filhos, né? Seja escolhendo de forma adequada quem vai ser o pai desses filhos. Isso seria, claro, a situação ideal, mas infelizmente, na prática, na vida, as pessoas acabam tendo filhos de qualquer um, ou tendo filhos fora de hora, fora de prazo, e às vezes tem mais filhos do que podem sustentar. O pai, muitas vezes, infelizmente, some no mundo, desaparece, ou é uma pessoa complicada que não deveria nem sequer ser pai, e a mãe se vê sozinha, com 2, 3, 4 filhos, e sem condições de sustentar esses filhos. Essa é a situação, na verdade, quando o pai está ausente, quando o pai morreu, quando o pai é incapacitado por alguma razão e a mãe também por si só não tem essa capacidade. Essa é a situação que, segundo a lei, permite que essa mãe então processe os avós, todos os avós, mas ela pode, normalmente ela processa os avós paternos. Na verdade, a mulher não é obrigada nem a entrar contra os dois avós paternos. Ela pode entrar só contra o avô ou só contra a avó. Isso porque esta obrigação é uma obrigação solidária, ou seja, uma obrigação dividida por todos os avós. E qualquer um deles, segundo a nossa lei, pode ser demandado. Então, se você, mãe, se encontra nessa situação, sem poder contar com a ajuda do pai, que faleceu, que está internado, que está impossibilitado, que está desaparecido, e você, por sua vez, não tem condições financeiras de sustentar a sua prole, então você deve até, na verdade, buscar a ajuda dos avós. Claro, desde que esses avós, por sua vez, tenham possibilidade de ajudar
os seus filhos, né? Então você pode acioná-los na justiça. Agora veja, na justiça tudo depende de prova. Não basta a gente falar, não basta a gente querer, né? Tudo na justiça tem que ser provado. Então você precisa se munir dos documentos necessários. Então, por exemplo, se você tem um filho especial, um filho que demanda mais tempo e por isso você não pode trabalhar, você vai precisar de um laudo médico. Obviamente que você vai ter que provar a sua própria condição financeira através do holerite, da carteira de trabalho vazia, enfim, ou através de testemunhas. O importante é que você esteja preparado para provar que você não tem condições de cuidar sozinha dos seus filhos. E também, no caso de existir o pai, né, você vai ter que provar que o pai está, por alguma razão, incapacitado ou impossibilitado. Então, por exemplo, você já processou o pai, você já entrou com uma ação contra ele e ele não pagou, essa ação se mostrou inútil. Então, o seu advogado vai fazer prova, vai indicar para o juiz esse processo. Se ele está preso, se está internado, você vai pedir uma certidão nesse sentido e vai apresentar. Então, se você resolveu que você precisa procurar a justiça para processar os avós, você deve se preparar para tanto, a fim de atender às exigências legais, né? Para não passar vergonha. Não se pode só ir e sem estar preparado para provar os pressupostos desse tipo de ação. A justiça costuma ser muito cautelosa na hora de condenar avós, normalmente pessoas idosas, a pagar pensão alimentícia para netos que eles não fizeram. Mas, em razão da solidariedade familiar, né, aquela solidariedade que advém do fato de sermos parentes, então eles podem ser obrigados. Munidos desses documentos, você deve procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular. O advogado vai preparar o seu pedido e vai entrar com ação, vai protocolar uma petição inicial na Justiça. Depois de algum tempo, né, a Justiça normalmente é demorada, tudo isso demora às vezes 2 ou 3 meses, os avós serão citados. Eu vejo aqui no meu canal muitos avós que quando são demandados nesse tipo de situação ficam todos revoltados, às vezes de forma legítima, né? Porque tem as suas próprias dificuldades advindas da idade. Normalmente a idade vem com doenças, com remédios, com problemas, e a pessoa se vê de repente no fim da vida obrigado ainda a sustentar uma criança que irresponsavelmente, muitas vezes, os pais trouxeram ao mundo. Mas não adianta, aqui vai o meu recado para todos os avós, não adianta simplesmente ficar revoltado. Isso não resolve o problema, isso não afasta o processo. É necessário que você procure um advogado ou a Defensoria Pública e se defenda de forma adequada. Então não basta dizer que você não pode, que você não consegue ajudar os seus netos. É necessário que você prove isso. Prove para o juiz mostrando transparência. Então você vai dar lá o extrato da sua conta, você vai mostrar para o juiz a sua situação. Olha, eu ganho tanto, mas eu tenho um aluguel, eu tenho plano de saúde, eu tenho remédios, eu tenho tratamentos, enfim, você vai mostrar. Se você pode, você, claro, a maioria não gosta, mas se você pode, claro, você pode até se voluntariar, né, para ajudar. Você pode falar, não, tudo bem, eu vou contribuir. Então não há nenhuma razão para você não ajudar, se você pode, na educação e na subsistência dos seus netos. Mas é importante, como eu disse, que você se defenda de forma legítima, a fim de que a obrigação seja estabelecida num parâmetro justo, num valor em que você possa pagar. Outra coisa que os avós podem fazer quando demandados para pagar pensão para os seus netos é chamar ao processo os outros avós. Como eu já disse aqui nesse vídeo, se trata de uma obrigação solidária, uma obrigação que cabe todos os avós. Normalmente, a mãe processa apenas os avós paternos, o que é um direito dela, em razão da natureza da obrigação. Mas essa pessoa que é demandada, através do seu advogado, tá? Você vai precisar de um advogado
ou de um defensor público, você pode chamar os demais avós, né? Por exemplo, normalmente se chama os avós maternos para que venham até o processo, para que conjuntamente, né, todos os avós, uma vez demonstrado que o pai e a mãe não podem arcar com o sustento dos seus filhos, então todos os avós, os 4 ou aqueles que ainda estiverem vivos, vão dividir essa responsabilidade. Depois de ouvir as duas partes, né? A mãe normalmente que está lá pleiteando a pensão para os avós e também os avós que vão e devem, como eu expliquei, responder à demanda. Depois de ouvi-los, o juiz pode inclusive convocá-los para uma audiência, para conversar com eles, para tentar um acordo que seja bom para as duas partes. Depois de concluída toda a instrução do processo, cabe ao juiz decidir o que ele acha justo. Então ele vai olhar aquilo, todas aquelas provas que foram produzidas ali no processo, e ele vai dar uma sentença, uma decisão sobre qual, se os avós devem ou não pagar pensão. Existe até a possibilidade, não se esqueça, do juiz julgar o pedido improcedente, ou seja, dele não condenar os avós ao pagamento de pensão. Ele vai analisar, como eu disse, o processo e vai decidir aquilo que ele, juiz, achar que é justo. E dessa decisão, qualquer uma das partes pode recorrer para o tribunal que fica acima do juiz, né? O Tribunal de Justiça. Então, qualquer uma das partes que ficar inconformada com a decisão pode recorrer. Estabelecida a obrigação, ou seja, o juiz tendo fixado ali os alimentos, sejam provisórios, sejam definitivos, estabelecida a obrigação, os avós são obrigados a pagar. E se não pagarem, como os pais normalmente, né, como os pais podem ser presos. E a gente tem visto aí na internet, nas redes sociais, notícia de muitos avós que infelizmente acabam presos porque o juiz impôs uma obrigação e eles não cumpriram a obrigação. Então é isso, gente. Eu fiz aqui um resumo dessa questão que tem se mostrado cada vez mais importante, mesmo porque nós temos uma geração aí de filhos e filhas que se mostram irresponsáveis com a sua prole, o que aumenta o encargo para os pais, né? No caso, os avós. Então essa questão tem se tornado daí o motivo de eu estar gravando esse vídeo. E você? O que você acha dessa questão? Você acha justo? Acha injusto? Você, se fosse demandado, pagaria com alegria? Não pagaria? Se defenderia? O que você faria? O que você pensa dessa importante questão? Registre aqui nos comentários a sua opinião e a sua história. E é claro, eu não poderia terminar o vídeo sem solicitar que você deixe aqui o seu like, se você gostou do vídeo, né? Se você não gostou, deixa o dislike, né? O não gostei. O importante é se manifestar. Aqui no meu canal, eu estou sempre compartilhando o conhecimento que eu adquiri como defensor público por quase 30 anos, defensor público do estado de São Paulo. Então, se você quer apoiar esse meu trabalho, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e com os seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.